Olá! A economia, como qualquer outra ciência, visa lidar com problemas e encontrar soluções, encontrar formas de resolver problemas que, de certa forma, não parecem ter uma relação de casualidade muito bem estabelecida, mas que, ao fazer um estudo mais aprofundado, se percebem padrões. E o que tem sido feito na academia de economia é inverter a dificuldade, a complexidade da economia e fazer com que a economia pareça ser muito mais complexa do que ela é, quando na verdade a economia lida com problemas que sim são muito complexos, mas as soluções desses problemas são, em geral, muito e muito mais simples do que se vê na academia. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, o que é que podemos falar a respeito de problemas e a respeito de economia? O que é economia? Economia é um estudo da ação humana no contexto econômico. Então, nós estudamos por que as pessoas agem de determinada forma com base no que elas fazem de trocas econômicas e o que elas fazem no mercado. Então, a economia é um braço da praxeologia, porque a praxeologia é o estudo da ação humana. E outra forma de conceituar a economia, que é a forma que é mais utilizada pelos acadêmicos, é dizer que economia é a ciência que lida com o problema da escassez, no sentido de que os bens são escassos, existem bens que são escassos, e por eles serem escassos, eles não são infinitos, e se tem um problema para entender exatamente por que eles vão de um lado para o outro e tentar lidar da melhor forma para fazer com que os bens vão de um lado para o outro seria o objetivo da economia, alocar os recursos da forma mais eficiente possível. Mas enfim, os problemas que a economia enfrenta, no sentido de os problemas que economistas enfrentam na realidade e no ofício deles, são problemas bastante complexos, são problemas muitas vezes bastante abstratos e conceitos muito longe e coisas muito difíceis de se entender sem um estudo aprofundado, como por exemplo, entender os problemas de taxa de juros, entender problemas de inflação, entender por que os preços das coisas sobem no mundo afora, entender mecanismos de por que a moeda existe e para que a moeda serve, quais as funções da moeda, entender, por exemplo, por que determinada coisa acontece de determinada forma na economia, ou seja, por que determinado bem é vendido para determinada pessoa e por que tal recurso é alocado de tal maneira. E são esses os vários problemas que os economistas e que a economia lida a todo momento. Mas uma coisa que se tem visto bastante na academia é que, pelo menos na minha experiência pessoal, os economistas tendem a tentar dar soluções super complexas para problemas complexos. E, à primeira vista, isso parece lógico de se pensar. Se o problema é complexo, a solução necessariamente tem que ser complexa. Mas, se você fizer uma análise fria, 99% dos problemas de economia são resolvidos de uma forma muito simples, que é não fazer nada. Se você não intervém, você resolve 99% dos problemas econômicos, porque os recursos se alocam da melhor forma possível e o capitalismo faz com que as coisas funcionem. A cooperação social faz com que as coisas funcionem e com que cada coisa seja alocada onde deveria. E tem muitos vídeos no meu canal explicando exatamente a dinâmica do capitalismo, de cooperação social, de cálculo econômico e coisas nesse sentido, e até análises éticas de por que isso é justo e por que não há nada de errado com o capitalismo e coisas nesse sentido. Então eu não estou aqui para me repetir, estou aqui para trazer uma análise da visão da academia a respeito dos problemas econômicos e principalmente das soluções desses problemas. Então, o que é muito difundido nas faculdades, nas universidades, é Keynes, é keynesianismo, que é essa escola econômica que pensa em economia dissociada completamente da ética e por muitas vezes se revolta até mesmo contra a razão para tentar justificar coisas injustificáveis e agir de formas que um economista sensato não agiria e de formas que vão contra os próprios direitos das pessoas. Então, um dos conceitos principais do keynesianismo, são as medidas anticíclicas, é a intervenção estatal para movimentar a economia e coisas nesse sentido. Então,
Perdão, o que são medidas anticíclicas? Deixa eu explicar. Acho que eu não expliquei isso em nenhum vídeo até agora, apesar de eu ter citado algumas poucas vezes esse conceito de Keynes, esse conceito de keynesianismo. Medidas anticíclicas são um conceito de que a economia oscila. Existem crises e existem momentos de fartura, momentos de crescimento econômico, momentos em que a economia cresce, momentos em que a economia se reduz, momentos em que a economia diminui. E os keynesianistas em geral acreditam que esse movimento cíclico é causado de alguma forma tão somente pelo capitalismo e que é um conceito, na verdade, que é uma coisa planejada pelos grandes capitalistas. Alguns acreditam nisso e outros acreditam que é só um movimento inerente ao mercado e que o mercado sim é volátil. E com relação a isso, realmente eles não estão errados. O mercado é sim volátil, o mercado vai e volta. E nisso a gente não discorda. Mas eles acreditam que o mercado sobe e desce, mas quando ele desce, ele pode descer infinitamente e de alguma forma ele não volta sozinho, o que é completamente fora de lógica, porque assim, se você acredita que algo oscila e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, você acredita que ela sobe, em determinado momento ela está subindo, ela tem uma tendência a subir, mas em determinado momento ela começa a parar e ela começa a descer. Por que algo que sobe desce, mas que desce não sobe, se é o mesmo mecanismo só invertido? No caso da economia, se trata do mesmo mecanismo, né? Se trata do mecanismo de oferta e demanda e de preços de mercado e de principalmente um mecanismo de expectativa. De se a economia está crescendo, as pessoas têm expectativa de que ela vai continuar crescendo e elas continuam investindo, continuam crescendo, continuam aumentando seus negócios, os empregos aumentam e as pessoas começam a produzir mais e começam a consumir mais. Se algo sobe nesse sentido, mesmo com a expectativa positiva, em determinado momento aquilo começa a parar e desce, certo? Se a gente acredita que isso acontece naturalmente, se a gente acreditar nesse conceito de que o capitalismo, mesmo as pessoas tendo uma expectativa positiva, a economia pode acabar chegando em um ponto e começa a regredir, começa a entrar numa crise, por que não se acreditar no contrário? Não faz muito sentido. Eles acreditam então que sobe, mesmo com as expectativas positivas, começa a descer. Mas com as expectativas negativas não se pode subir novamente. Precisa do Estado. E pensar que precisa do Estado para solucionar a economia por meio dessas medidas anticíclicas, que na verdade eu não conceituei tão bem, é uma loucura absurda. É uma contradição. Se você acredita que um mecanismo é cíclico, ele não pode ser meio cíclico. Ele não pode subir e aí, quando ele está subindo, ele é cíclico. Ele começa a descer e quando ele desce para sempre. Então, ele não é cíclico. Então, ou você pensa que o capitalismo é cíclico, ou você pensa que ele não é cíclico. O que acontece é que os keynesianistas têm essa dupla visão, esse duplo pensar. Para quem leu 1984 vai entender do que eu estou falando. Mas, enfim. Voltando a conceituar o que são medidas anticíclicas, eles acreditam que a economia sobe e mesmo com expectativas positivas, em determinado momento ela começa a descer, começa a ter uma crise. E apesar deles não acreditarem que a economia pode voltar a subir por algum motivo que é completamente distante e dissociado de qualquer lógica, eles acreditam que para você solucionar isso você precisa de medidas estatais, você precisa que o Estado atue de determinada forma. Qual é a forma que eles acreditam que o Estado deve atuar para solucionar o problema da crise econômica? Ele deve aumentar os gastos dele e aumentar esses gastos com medidas que geram renda para a população e fazem com que a população comece a consumir. E ao consumir, ela favorece que seja produzido novamente determinados bens na economia e a economia volte a crescer. Essa lógica, até certo ponto, parece fazer bastante sentido, mas tem alguns problemas com relação a isso, porque para o Estado gastar, ele tem que ter pegado dinheiro, tem que ter roubado dinheiro de alguém. Então, a partir daí a gente já percebe que eticamente é errado. Mas eu não estou aqui para falar de ética, eu estou aqui para falar de economia no vídeo de hoje. Então, vamos falar a respeito de economia. O que acontece é que
vai estar subindo, aí a economia sobe, em determinado momento ela desce, mas a economia desce, mesmo com as expectativas positivas, porque, em geral, o Estado atua de alguma forma que faz a economia entrar em colapso, ou faz a economia se autodestruir de alguma forma, e coisas nesse sentido. Como assim? O Estado pode, por exemplo, atuar de qualquer forma possível e qualquer ação dele pode fazer com que o mecanismo de mercado, na verdade pode não, vai fazer com que o mecanismo de mercado se desregule. E isso pode ser uma desregulação baixa, uma pouca desregulação, uma coisa assim que o mercado depois consegue se consertar sozinho, de boa, bem tranquilo, ou pode ser uma coisa muito drástica. Então, por exemplo, quando o Estado imprime muito dinheiro, quando o Estado, por exemplo, incentiva algumas empresas em detrimento de outras, quando o Estado cria muitos monopólios, quando o Estado cria leis que favorecem entidades específicas em detrimento de outras, ou seja, todas as leis. Sempre que o Estado atua em geral, ele vai fazer com que possamos entrar em uma crise. Então, sempre que o Estado faz uma ação que ele modifica muito as coisas, ele pode criar esses problemas que podem ser de curto prazo, em caso, por exemplo, de uma lei nova com uma nova tributação que pode destruir uma economia, se for uma tributação muito grande. Ou pode ser uma coisa de longo prazo. O Estado incentiva um determinado setor e aí você incentiva esse setor de produção e aí os meios de produção desse setor começam a inflacionar os seus preços e com isso vai inflacionando os preços gerais da economia com o passar do tempo e isso faz com que a economia entre em crise da mesma forma, só que a longo prazo. Então, os keynesianistas, com as medidas anticíclicas em geral, eles procuram solucionar um problema que eles mesmos criam ao pressupor que o Estado é importante e ao acreditar no Estado e querer que o Estado cobre impostos de pessoas e querer que o Estado haja. Ao Estado agir, ele cria uma bolha e essa bolha em algum momento explode e a economia vai entrar em crise mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo as medidas anticíclicas que fazem, por exemplo, existirem mais empregos por determinado momento por conta de obras públicas ou incentivos ao comércio, coisas nesse sentido, você vai ter uma inflação dos bens diretamente relacionados àquela atividade. Por exemplo, uma construção civil, você vai ter uma inflação de, por exemplo, cimento, blocos, concreto, que é o cimento misturado com outras coisas. Você vai ter um inflacionamento também do valor da mão de obra, né, do salário da mão de obra, e você vai fazer com que os preços desses bens se elevem. E os preços desses bens se elevarem, eles vão necessariamente elevando os preços de outras coisas na economia, e com o tempo isso vai gerar uma inflação, por você ter mexido no mecanismo de mercado. E se isso não gerar inflação, se a gente considerar que isso não vai gerar inflação, porque é uma coisa muito pequena, se for uma coisa muito pequena, não o suficiente para gerar inflação na economia, o que pode acontecer é o seguinte: você está incentivando a produção de um bem. Quando você inflaciona pelo menos os bens relacionados diretamente às medidas anticíclicas, ou seja, os meios de produção e os bens utilizados para construções públicas, por exemplo, para obras públicas e coisas nesse sentido, você vai aumentando os preços, então as pessoas que produzem esses bens vão começar a querer produzir mais, e em determinado momento o Estado vai parar de agir nisso, porque o Estado precisa em determinado momento parar de agir nisso, já que as próprias medidas de Keynes pressupõem que o Estado vai aumentar os gastos de forma insustentável e depois ele vai parar com isso. Ele vai diminuir os gastos quando a economia voltar a funcionar. Então, supondo que as medidas anticíclicas ajudem a salvar a economia de alguma forma, quando ela começa a subir, o Estado para de incentivar isso, incentivar, por exemplo, as obras públicas, então ele desincentiva os meios de produção relacionados a isso, então betoneiras, britadeiras, brocas de escavação, guindastes, vigas de aço, coisas que são utilizadas numa construção. Elas estavam sendo incentivadas pelo Estado e as pessoas estavam produzindo mais. As empresas estavam produzindo mais porque o preço era mais alto. Se o Estado para de repente de fazer obras públicas, o que acontece é que os preços caem, porque existe uma demanda menor. E isso vai dar um choque muito grande entre a oferta e a demanda, porque a demanda vai sumir de repente. De repente, uma parte da demanda vai desaparecer. E aí o mercado vai ter que enfrentar problemas para se autorregular e isso pode gerar uma nova crise. Mas enfim, eu acho que para o vídeo de hoje foi isso. Eu acho que esses são os conceitos que eu queria abordar a respeito de problemas simples e, na verdade, problemas simples,
Na verdade, problemas complexos com soluções simples. Então, problemas de crise econômica são problemas complexos, mas a solução é muito simples, é só você não intervir. Então, essa é a ideia do vídeo, é entender que não intervir é sempre a melhor opção. Se você intervir de qualquer forma, mesmo numa medida anticíclica, você gera uma bolha que vai gerar uma crise econômica no futuro. E é isso. Eu tô aqui para falar o que você tem que ouvir e não o que você quer ouvir. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.